Happy Hour já está no ar. Muito obrigado pela sua audiência. Já virou uma coisa meio corriqueira aí esse momento de uma Happy Hour na sua vida, não virou não? Na minha já tá virando, mas eu sinto que temos um podcast nessa Novo Tempo hoje. Abre aqui pra ver a mesa, abre pra ver a mesa completa. Olha quem tá aqui hoje, Rodrigo Silva. E aí, com muito prazer, estreando aqui pela minha primeira vez. É isso. E muito feliz, que bom que agora a Novo Tempo também já migrou pro mundo aí dos podcasts. E você que virou o rei do podcast, Não, né, Rodrigo? nem tanto, mestre. Nem tanto, amado guru. Não, eu acho que pra eu te fazer uma pergunta difícil é: quantos podcasts você já participou nessa vida? Pior que eu não sei. Eu não tô falando? Perdeu a conta. O meu é o primeiro. O seu primeiro? Primeiro, estou debutando. Sou um debutante de podcasts. Seja Olá. bem-vindo, seja bem-vindo. André Leite, nosso co-apresentador da semana. Olá, E aí, pessoas. Nada mais, nada menos que Rodrigo Silva. Você sabe que desde que a gente colocou um teaserzinho, Rodrigo, falando que você vinha, que ia ter o podcast, a gente, quem você quer ver? Rodrigo Silva, Rodrigo Silva, Rodrigo Nossa, Silva, eu tô Rodrigo com Silva. esse Eu só? Oi. tudo aí. Você tá podendo. Obrigado. Agora, você sabe que o Leite diz no programa dele que se você quiser, você também pode ser bom de Bíblia, né? Olha. Exatamente. Então esse é um bom slogan. É um bom... Eu tenho um jargão agora, O não é André legal? Leite tem um jargão, Porque olha jornalista, a gente gosta de ter um jargão, não tem? Como é que era o do Boris Casoy, o Wagner? Você que isso é uma vergonha, não é? Isso era uma Isso é uma vergonha, vergonha. lembra? Tá? O meu é você também pode ser bom de Bíblia. Acho que é mais legal que o do Boris. Eu acho inclusive. bacana, acho Não bacana. é? Exatamente. Qual que seria um slogan que eu colocaria pro bom de Bíblia? Crente que guarda a Bíblia na gaveta vai pro inferno bater palma pro capeta. Olha, ia bombar. Ia. É bem Ele era um treta. pouco mais longo pra Longo, guardar, mas ele é tem a rima e tal. É Exatamente. legal. Eu só digo o seguinte, não coloque esse verbo no passado. Ia bomba. Porque é o seguinte, vai dar corte isso, né? E aí vai bombar esse Vai mesmo. corte agora. Vou falar pra produção do Bom de Bíblia pra gente. vai virar ver. meme. Isso é isso. Mas olha, o assunto hoje, o título aqui do nosso podcast é, né? Quando o assunto é bíblico, dá pra saber de tudo. E aí, eu acho que ter você aqui, professor Rodrigo Silva, é porque justamente assim, olha, você além de ter estudado teologia, né, e aí arqueologia, filosofia, história, todo esse pacote, né, de formação acadêmica que você tem, você é alguém que viveu nas suas viagens, o que poucos seres humanos acabam conseguindo viver, né? Porque você foi para todos os lugares importantes onde a Bíblia foi escrita, ultrapassou isso até, né, de onde essas coisas foram escritas e uma história mais atual do cristianismo, Europa, Estados Unidos, coisas importantes que aconteceram e até ainda vão acontecer. O que você acha que essas viagens todas, nesse roteiro bíblico, trouxe a mais para você? Olha, eu posso responder essa pergunta de maneira dupla. Trouxe para mim e eu estou tentando compartilhar, criando um método. Um método. Então vamos à primeira parte. O que trouxe para mim? Colocou a Bíblia dentro de um contexto histórico, cultural, social, contextual. Agora, realmente, a Bíblia começa a fazer sentido. E você vê que ela não é complicada. Fazendo um paralelo, a nossa cultura, que é óbvia para nós, ficaria muito estranha para japoneses. Sim. Ou para pessoas que vivessem daqui a 2000 anos. Tá certo? Agora, se eu conhecer a cultura, os textos ficam mais claros. Então, a Bíblia, agora eu posso dizer que ela está dentro de um arcabouço que a tornou muito mais clara, inteligível e compreensível. E eu, então, procurei criar um método de pegar este embasamento e levar para as pessoas entenderem melhor a Bíblia. Quando eu comecei a estudar arqueologia, não perdi ainda esse objetivo. A arqueologia era mais comprovar a historicidade bíblica. O próprio slogan do Evidências, né? Sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Tem esse papel a arqueologia, sim, eu não me desfiz dele. Mas um outro papel, tão ou mais relevante, é tornar a Bíblia clara. Usos e costumes, expressões idiomáticas, geografia, mapa, miniatura, localidades, e assim, pelos feedbacks que eu estou recebendo, graças a Deus, a arqueologia não está apenas comprovando a historicidade da Bíblia, mas tornando-a mais palatável para quem vive no século XXI. Não, e esse ano a gente teve um privilégio aqui no universo digital da Novo Tempo, que foi produzir um conteúdo com o Rodrigo, Rotas Bíblicas. Rotas Bíblicas. Tá incrível, né?
E qual era o nosso desafio? Vamos levar o Rodrigo para um lugar onde ele nunca foi? Aí você vai com o dedo no mapa, você não acha muitos lugares, né? Agora, falando disso, tem uma coisa que me chama a atenção. Você falou de lugares que o Rodrigo não foi. Aham. Eu fiquei pensando uma coisa aqui, Rodrigo. Eu lembro uma vez, anos atrás, você fez um post quando o pessoal do Estado Islâmico, eles destruíram algumas questões, acho que era um museu, algumas Foi o coisas Museu de Bagdá. em Bagdá e também na região ali onde teria sido Nínive e tudo mais. Explodiram ali. Eu tenho uma pergunta pra você. Você chegou aí pro Iraque alguma Não, vez? Ou é um ainda dos não. lugares que Faltam então, dois o países. próximo que vocês têm que levar Já é tem Iraque. dois. Faltam A gente dois até países tentou para também, completar. né? A gente tentou. O problema foi a instabilidade política. Faltam o Iraque e a Síria. A Síria tá complicada agora. A pra Síria eu ela. fui pertinho. Agora, já que tá até o pessoal mostrando aí o Rotas Tem Bíblicas, imagens aqui do eu vou Rotas. contar uma coisinha do Rotas. Exatamente um ano depois que a gente gravou o Rotas, eu voltei ao Líbano. Aham. Esse ano. E o Rotas foi gravado no ano O ano passado. passado. Ele foi lançado esse ano e foi gravado no ano passado. Esse ano eu voltei ao Líbano. E quando eu saí, eu estava assim, sozinho, e o camarada olhou pra mim, com meu passaporte fechado, ele só falou assim, o que você faz tanto em Israel? Mas aquilo ali eu gelei, porque ele nem abriu o passaporte. E eu já tinha, eu tinha colocado 2 propósitos. Se perguntasse Israel, eu não ia mentir. Não há necessidade de mentir. É por Deus. Como eu não menti quando eu fui pro Irã. Mas, porque eles são inimigos de Israel. Mas, ao mesmo tempo, você vai evitar qualquer coisa que possa lhe incriminar. Faz parte do direito que você não pode produzir provas contra si mesmo. Então, tudo que era de Israel eu tirei, camiseta, tudo escrito em hebraico. Mas no passaporte, o pessoal de Israel, eles carimbam não, eles colocam um adesivozinho, que eles não carimbam o passaporte em Israel, só colocam um adesivozinho e eu arranquei o adesivo. Não tinha nada em hebraico, só sabe quando você arranca o adesivo, mas fica um pedacinho da cola? Sei. Por aquilo ali, o camarada... E ele já perguntou de cara, quantas vezes você foi... Por que você vai tanto para Israel? Aí eu virei para ele e falei assim, porque eu sou um arqueólogo, eu tenho interesse lá e aqui. Simplesmente assim. E por que você, então, está vindo aqui? A primeira vez que você vem ao Líbano, eu falei, já estive ano passado. E por que você está voltando para cá? Eu falei assim, pelo mesmo motivo, arqueológico e tudo mais. E ele falou, mas o que você veio fazer para cá? Eu falei assim, olha, eu tenho um programa que está estreando essa semana, porque o Rotas Bíblicas estava vendo o primeiro Era bem episódio na semana. naquela semana. Eu falei assim, ó, se você tiver internet, eu te mostro aqui. Eu vim para cá. Ah, tá, foi até convite do governo. Eu falei, sim, porque o pessoal entrou em contato com os ministros e tudo. Ah, não, tudo bem. Aí ele mandou pra fila, daqui a pouco ele voltou e me tirou da fila com o chefe dele, e o camarada fez as mesmas perguntas. Aí quando eu mostrei o Rotas, não, se foi pra isso tudo bem, boa viagem. Então o Rotas já me salvou a pele na segunda vez no Líbano. Você que quer ver esse passaporte do Rodrigo Silva para conseguir entrar no Líbano, então você acessa o NT Play, ntplay.com. Tá lá o Rotas, tá no YouTube do NT Play também. Tá lindíssimo, eu já assisti tudo 200 vezes, inclusive, né? Porque a gente vai acompanhando o processo, mas vendo tudo pronto, realmente é um produto diferenciado, porque a gente aprende com você, mas a gente tá ali acompanhando, né? As E a equipe dificuldades foi da nota 10. viagem. Os meninos, todo mundo nota 10. Todos. Agora, é interessante isso que aconteceu com você ali, Rodrigo, porque para quem não sabe muito, existe essa rivalidade ali, Israel e Líbano, exatamente por conta quando o Estado atual de Israel foi implantado, teve guerra entre Israel, Hezbollah. Líbano, Hezbollah, etc. Agora, teve uma situação, eu vou aproveitar aqui, estamos entre amigos, Wagner Cantori viveu uma situação única em Jerusalém, não foi? Uma situação... Que isso? Ué, mas você me convida para esse podcast, ok, eu sou apresentador do Bom de Bíblia, mas eu sou seu amigo também há muito tempo, então é legal esse momento aqui pra gente poder contar as situações. Conta aí, Wagner Cantori, o que é que você Até eu viveu quero em saber qual Jerusalém? é. Eu vou terminar meu merchan aqui, depois bom. você pode contar a história. Mas além do Rotas Bíblicas, antes aqui da minha exposição, vamos aproveitar essa audiência! Daqui a pouco você fica sabendo da história. Tem o Aventura Bíblica. Então, o Rodrigo tá lá fazendo uma participação nesse estudo bíblico que é feito com a esperança. Então, é um diário de bordo ali da viagem do Líbano e de vez em quando a esperança chama o professor Rodrigo para ajudar a contar essa história. Se você quiser, inclusive, peguei minha cola aqui, novotempo.com/rotas. Eu tô dizendo aqui, mas tá tudo na descrição também aí do vídeo. Você pode clicar e fazer esse estudo bíblico com a nossa inteligência artificial, que é a Esperança,
junto com o professor Rodrigo Silva. Sensacional. Conta a minha história. Não, eu vou contar do jeitinho que eu sei. Eu vou dar só a manchete aqui, Manchete. Rodrigo. Tá. Pra quem não sabe, a cidade de Jerusalém, até onde eu sei, né? Nunca fui em Jerusalém, mas me falaram. Ela é organizada pela ONU, não é? É uma coisa assim. E aí tem o bairro judeu, tem o bairro cristão, tem o bairro armênio e tem o bairro árabe. São quatro áreas. Tem eu não sei como é que é o nome daquele véu árabe. Talit. Não, o véu, cada país tem um nome diferente. Não é masculino, véu, é um lenço. O lenço O árabe. lenço, você tem kafia, eles chamam de kafia na Jordânia, outros países têm outro nome. Tem diferença do quadriculado preto ou Tem, vermelho? tem, mas a diferença é mais cultural. Pro turista não tem muita O diferença. seu era o preto e branco? Mas geralmente preto. o quadriculado preto é o palestino. Exato. Aí É o palestino que usa. Diz que O de outra Wagner cor é o da Arábia Cantori- Saudita. o Wagner Cantori ganhou um desses. Engraçado que pra contar a minha vergonha ele fala nome e sobrenome. Exatamente. É, O Wagner Wagner Cantori Cantori. ganhou esse quadriculado. Kafia. Essa Ganhei não, kafia pior aí. que eu comprei. Você comprou? O que é ok. pior ainda. E aí, ele falou, bom, já que estou em Jerusalém, vou usar. Aí ele colocou, e foi no bairro... Muçulmano Meacharim. Se eu não me engano, Não, ele eu foi fui judeu, visitar... judeu no bairro Meacharim. judeu com Eu fui isso daí. visitar o Muro das Lamentações. Aham. Só isso. Só isso. Aí quando eu tava ali na fila, antes de entrar mesmo, o segurança falou, você precisa tirar o lenço aí e tal. Aí eu, tá bom. Peguei, guardei na mochila que tava comigo e tal. Agora, o problema foi o seguinte, eu tava indo embora da viagem, falei, cara, quando eu vou usar isso de novo, né? Vai demorar muito pra eu usar isso aqui no Brasil, vou ficar usando Vou isso. aproveitar que paguei Paguei, $5. vou aproveitar. Aí tô eu lá no aeroporto, em Tel Aviv, com o negócio. Aí o segurança veio e me tirou da fila. Exatamente. Você fez o que não devia. Mas assim, ele me perguntou, e aí eu tava com um grupo. O grupo todo ficou preocupadíssimo. O que aconteceu com o Wagner? Porque o Wagner de repente sumiu. Aí me colocaram lá, perguntaram por que eu tava usando aquele lenço. Eu falei, eu comprei, sou turista, comprei. Eu achei super legal. Achei bacana. Aí ele pegou e falou, mas você sabe... mas por que você tá usando? Eu falei, eu comprei, sou turista, sou brasileiro, tô usando. Aí, mas você tem algum envolvimento com alguma entidade religiosa? Eu falei, olha, eu sou cristão lá no Brasil, frequento uma igreja Mas aqui eu cristã. Mas aqui... Eu sou cristão lá no Brasil, agora Aqui, tô usando isso aqui. no Rio de Janeiro eu sou flamenguista, em São Paulo eu sou corintiano. É tipo isso. Mas assim, perguntaram se eu já tinha alguma experiência com bomba. Perguntaram altas coisas por causa do lenço. Mas isso que eu acho interessante, e obviamente a gente vai poder falar isso ao longo da conversa, é porque realmente essa belicosidade, vamos colocar assim, que existe... Que palavra complexa. Você E o viu? doutor aqui é o Rodrigo, né? Não, para. Você sabe que eu já passei situações complicadas com essa. Uma vez, quando a gente estava gravando o Evidências, lá em Israel, a gente foi para a Palestina, gravar em Siquém, Shechem. E na hora de comer, a gente estava procurando, estava com um guia que falava muito bem o árabe, e eu me esqueci por completo que estava na Palestina. E cheguei lá no restaurante, o camarada ia abrir o restaurante pequenininho, o restaurante era um boteco, para nos servir depois. E eu fui falando com ele em hebraico. Nossa. Na hora o cara fechou a cara, falou que não ia mais atender a gente ia embora dali. Eu sem entender porque que tava mandando embora. E eu em cima. Aí o guia, vamos embora. Rapidinho. E eu sem entender. E ainda embora você mandou um shalom ainda, né? Nossa, e quando eu vi, tava cheio de foto do Hamas Nossa. na parede. Lá com Rotas Bíblicas já foi o problema que eu tive com o Hezbollah, porque o pessoal pensou que eu era um agente da Mossad que estava lá. Nossa. Isso tá também no Rotas, o pessoal vai ter que assistir. Então são histórias que a gente vai passando assim e vai colecionando, né? E é muito interessante, o que eu ia só comentar é que esse tipo de situação que envolve, sei lá, um pano que você está usando no território ali de Jerusalém, ou você falar em hebraico no território da Palestina, por exemplo, se você for ver, isso remonta à história bíblica lá do Claro, passado, né? claro. Tem a ver com Abraão, tem a ver com uma série de A coisas. briga de Ismael e de Isaac está aí até hoje. Lá no Líbano, para dar um exemplo mais do Rotas, no mapa, eu consegui um mapa lá. Esse mapa está guardado lá em casa. Ah, você guardou? Guardei o mapa. Ele parece, o mapa parece. Você rabiscando ali, pra onde Só vai, que pra o onde mapa vai. não mostra uma coisa. Eu acho que isso não foi pro ar. Porque até para evitar alguma questão assim,
A gente não colocou isso. Mas aqui a salvo gente engano. mostra, né, Wagner? Aqui a gente fala. Embaixo, que o Líbano faz fronteira com Israel, mas não aparece o nome Israel. É Palestina ocupada. Olha só. Eu acho que tem essa parte sim, Tem você, a parte? você chegando a essa conclusão, Chego, sentado né? assim numa calçada. Eu não lembro se isso foi pro O ar ou Líbano não reconhece o Estado de Israel, não, é isso? Não. Tanto é que não tem fronteira. Não tem fronteira. Israel não carimba o passaporte justamente para evitar alguém que quiser ir lá e tudo mais. Não tem fronteira. Que coisa, né? São poucos. Quer dizer, tem fronteira no sentido geográfico da palavra, não no sentido social da palavra. Sim, sim. Aham. A fronteira é fechada. Né? Eles fazem fronteira, mas é fechada. É Entendi. bloqueada. É interessante. Eu posso estar equivocado aqui, mas quais são os estados? Tem algum estado árabe que reconhece Israel? Tem vários. O Bahrein reconhece Israel, a Jordânia reconhece Israel, o Egito reconhece Israel, os Emirados Árabes agora reconhecem Israel. E alguém já falou, mas isso aí para mim vai ser um milagre se acontecer, que a Arábia Saudita está estudando reconhecer o Estado de Israel. Se a Arábia Saudita Será? reconhecer, com a possibilidade eu não duvido, porque os sheiks lá dos Emirates, eles têm muita força política. Uhum. Você tá entendendo? E eles estão costurando e tudo. E você sabe, é como na dança das tesouras. O camarada é inimigo do outro aqui e depois se torna vice, qualquer coisa. Isso acontece no mundo da política, não é só no Brasil, não, no mundo inteiro. Muita coisa vai na base da diplomacia. E isso é um viés. Além disso, sabendo que no final dos tempos todos vão ter que se unir, Uhum. como diz o Apocalipse, então eu estou preparado para alguma unificação, ainda que não seja real, pelo menos proforme, como o caso do Covid, que os inimigos continuaram inimigos, mas todo mundo usando máscara e importando vacinas. Porque isso é uma coisa interessante que muita gente não sabe, né? Que na escatologia, que tem a ver com o fim dos tempos cristão, obviamente Jesus volta, mas na escatologia muçulmana, Jesus também volta. Também né? volta. Jesus também volta para se unir com o último grande profeta, seria o Mahdi, né? Mahdi. E, aliás, é interessante que você tem as 3 religiões monoteístas estão esperando a volta do Cristo. Porque os judeus não reconhecem Jesus como Messias. Cristo e Messias é a mesma coisa. Os judeus não reconhecem Jesus como Messias, mas eles estão aguardando a vinda do Messias que vai implantar a paz mundial. Uhum. Os muçulmanos também aguardam a volta de Jesus, porque ele que vai trazer o juízo final de Alá. E os cristãos também aguardam a volta de Jesus. E o ponto central geográfico de tudo isso é Jerusalém. Uhum. Porque para os muçulmanos o juízo final será em Jerusalém. Para os judeus, o Messias virá em Jerusalém entrando pela porta oriental. E para os cristãos também o juízo final será em Jerusalém. A diferença é que quem como é que fala? Dispensacionalista, pensa numa guerra do Armagedon envolvendo Jerusalém e Israel contra o resto o anticristo e o resto do mundo. Quem é pré-milenialista também tem uma visão. Nós, que somos pré-milenialistas, mas acreditamos na Nova Jerusalém vinda depois do milênio, Apocalipse capítulo 20 e 21, a Nova Jerusalém vai descer onde? No Monte das Oliveiras, em frente de Jerusalém fará um vale, ou seja, ela vai descer onde está atual. Então ali também para nós será o lugar do juízo final. Jerusalém realmente é o foco das nações. Tem um ponto de encontro aí muito centralizado, Sim, né? com certeza. Inclusive, isso aqui eu não posso provar. Há um indício. Alguns teólogos, fazendo análise de documentos judaicos, até das entrelinhas ali da hermenêutica bíblica, supõem que Jerusalém seria o lugar original do Jardim do Éden. Eu já ouvi essa teoria. Mas ela não faz sentido? Um pouco, mas não é uma coisa que eu posso assim Claro. argumentar para longe de qualquer questionamento. Porque a terra foi completamente transmutada depois do dilúvio. O Jardim do Éden, de acordo com a tradição judaica, ele foi arrebatado para o céu para que não fosse coberto pelas águas do dilúvio. Isso não está na Bíblia, em lugar nenhum. Isso é uma tradição que nós temos que vem do judaísmo, alguns pais da igreja também falavam isso. Então, o Jardim do Éden foi trasladado. Veio o dilúvio e acabou com a terra. A paisagem que temos hoje não é a do Jardim do Éden. E alguns podem falar, tá, mas a Bíblia fala lá do Pison, do Tigre, do Eufrates, rios do Jardim. Mas eu, Rodrigo, não estou convencido que o mesmo Eufrates e o mesmo Tigre de hoje
seriam 2 dos 4 rios mencionados ali. Inclusive, eu posso estar equivocado, Rodrigo, eu não manjo de hebraico, mas eu lembro de ter visto algumas vezes questões de traduções que a palavra rio e a palavra Eufrates são sinônimos, não é? Não tem uma coisa parecida assim? Não. Por isso que eu não desconheço. manjo de hebraico, é o Rodrigo. Pode estar equivocado, tava mesmo. É porque Naram é rio, né? Em Ah, hebraico. ok. Eufrates, só se em sumeriano. Porque o que eu sei que eu tenho é o seguinte: a palavra Nilo, não Eufrates. Nilo em egípcio, Nitru, significa o grande rio. Ah, ok. Nitru. Ok. Que alguns pensam que até a origem da palavra é Jetro, o sogro de Moisés. Entendi. Nitru, né? Itru, então seria o grande rio, Nilo. Então o Nilo seria o grande Nilo. É igual Sahara, significa deserto. Sim, E ao mesmo tempo é o nome do deserto. Então o deserto do Sahara é o deserto do deserto. Então eu sei disso com relação ao Nilo. Ok. Com relação ao Eufrates eu desconheço. Não. Agora, não que esses rios sejam os descritos lá inicialmente, justamente por causa dessa história do dilúvio que desconfigurou todas as coisas. A hipótese que eu trabalho é que seriam rebatismos do mesmo acidente geográfico com base numa história anterior. Você tem, por exemplo, aqui no Brasil, você tem Nova Odessa, Nova Friburgo, nos Estados Unidos você tem Nova Inglaterra, você tem Nova York, você tem no Rio Grande do Sul a cidade de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, é porque a verdadeira Hamburgo está lá na Alemanha, né? A verdadeira York está lá na Inglaterra. A verdadeira, e as outras que eu podia pegar aí, né? Nova Venécia está na Itália. Então, quer dizer, isso são rebatismos que descendentes dos que migraram de lá acabam colocando ali. Então, entendendo que aqueles que fizeram as primeiras civilizações na Mesopotâmia eram descendentes dos que sobreviveram ao dilúvio, que por sua vez eram descendentes dos que saíram do Éden, nada mais justo do que o rebatismo ser feito como a gente tem até hoje, a prática. Falando desses rios do Éden, eu lembro que eu li uma vez, eu acho que tá na Bíblia isso, que, por exemplo, se eu não me engano, é o rio Gion, fala que ele corta a terra de Cush, se eu não me engano. E aí algumas pessoas dizem que talvez o Gion fosse o rio Nilo, alguma coisa assim, né? Porque tem alguns que pegam, porque realmente ele fala de Cush, que Cush é na África, né? Então, a ponto que pega aqui é Gênesis, capítulo 3, quando vai falando dos rios, braços, não, né? Perdão, 3 não, Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo, deixa-me ver aqui, versículo 10. E um rio saía do Éden. Esse é outro detalhe interessante, não eram 4 rios. É um rio com 4 braços. Um rio saía do Éden para regar o jardim e de lá se dividia. Outro detalhe, o Éden é o nome da região. O jardim estava na região do Éden, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Havilá. E muitos pensam que a terra de Havilá seria a Arábia. Somente a Arábia Saudita hoje é a Jordânia, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bdélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gihom, que rodeia a terra de Cush. Cush seria a Etiópia. A Etiópia. O nome do terceiro rio é o Tigre, que corre pelo leste da Assíria, e o quarto é o Eufrates. Aqui que é interessante, porque fala que o Tigre corre pelo leste da Assíria. Só que, na verdade, ele corre na região oeste da Assíria. Se for ver o Tigre hoje, né? Se for o de hoje. Então, esse é um ponto muito obscuro para os teólogos, porque Moisés, o autor do Gênesis, ele está descrevendo com categorias atuais coisas que eram pré-diluvianas, porque o rio, tudo bem, eu tenho essa explicação que eu falei, foi um rebatismo, mas ele coloca a geografia, ele rodeia a terra de Cush. Ele rodeia a terra de Cush, ele está falando da terra atual. Uma possível explicação para isso seria o seguinte, a terra, todo mundo já ouviu falar na Pangeia. A Pangeia é a teoria muito defendida hoje, que no passado os continentes da Terra eram um só bloco continental chamado Pangeia. Pan, de panta, em grego significa tudo, Gaia, Terra. Pangeia, toda a Terra. Isso faz parte, inclusive, da teoria criacionista, né? Tanto criacionista como evolucionista, as duas trabalham com isso. E houve uma quebra dessa Pangeia em placas tectônicas que estão se afastando,
de modo que o contorno da América do Sul é semelhante ao da África, por exemplo. Então pode ser que Moisés, inspirado por Deus, esteja se referindo ao seguinte, olha, na época que estava tudo junto, o Éden ficava num ponto. Com a separação, esse pedaço aqui, hoje está aqui embaixo. Entendi. Eu nunca tinha ouvido essa explicação. Você entendeu? Entendi. Porque, na verdade, o continente é o mesmo. Sim. Só que ele separou. Se eu pegar essa mesa aqui e quebrar em 4 partes, você vai falar o seguinte, olha, a cabeceira da mesa é o que está hoje lá no canto da parede. O centro da mesa é o que está lá atrás. Então, não é que é o que está... Aí senão fica confuso, mas está lá atrás, está no canto. Eu estou descrevendo onde estava o Éden e onde que seriam esses lugares hoje que a mesa se afastou. Excelente. Eu vou pegar um gancho que o Leite colocou aqui, que eu fiquei pensando, né? Abraão, pai da fé. Eu acho que eu já vi você falando de Abraão em algum podcast que você participou também. Ele é o pai da fé, mas tem toda essa história que deu origem a essa grande guerra, né? Então, trocando em miúdos, ele e a esposa foram tentar dar um jeitinho de resolver a promessa de Deus, né? E aí conseguiram ali uma gravidez da Ismael, Agar. Agar, que era serva. E aí nós temos Ismael como sendo um filho ali, e toda essa briga, né, de 2 povos. Não é contraditório e ao mesmo tempo muito interessante você ver que alguém que por um momento tropeçou na fé, não conseguiu esperar, ser reconhecido como o pai da fé, não dá uma esperança pra gente de que a gente pode fazer alguma coisa que não seja perfeita, mas e ao mesmo tempo, né, tá vivendo segundo o coração de Deus. Davi, já busquei mais uma referência aqui, né? Porque isso faz com que a gente saia daquele pensamento de que o cristão ele tem que ser perfeito, né, Rodrigo? Eu tenho certeza que quase todo mundo que está assistindo a gente, ao vivo ou numa gravação há algum tempo aí chegando para você, já deve ter olhado no espelho e falado até com um ar de rancor. Por que eu não sou como Daniel? Tinha até um hino antigo na igreja, né? Como Daniel, serve o eterno Deus. Por que eu não sou como Daniel? Aquela firmeza. Eu mesmo confesso, já houve situações que eu estava assim, o senhor quer ter tanto poder de Elias para fazer esse defunto ressuscitar agora, né? Alguns na hora da raiva falaram assim, eu queria ser como Eliseu, fazer sair uma loba aqui, acabar com os meninos. Ainda bem que Deus não dá esse poder pra gente, né? Poder pra gente, mas assim, enfim, as pessoas pensam geralmente nos bons pontos. É Daniel, é José do Egito, o próprio Jesus. Por que eu não sou assim como Paulo? Mas vem cá, a Bíblia também é feita de um Abraão, como você mencionou, de um Davi, de um Pedro. Olha, que é Davi. Davi, para mim, é o rei das pisadas em ovos. Então, da pisada de bola, melhor dizendo. Então, Deus deixa esses 2 níveis de exemplo para mostrar que tem espaço para todo mundo. Se ele só colocasse os exemplos ruins, podia levar todos a acomodarem. Eu posso fazer qualquer um que lá todo mundo errou. Se ele colocasse só os exemplos melhores, vamos dizer assim, todo mundo ia achar que a Bíblia estava apresentando uma santidade, uma moralidade inatingível. Então Deus mesclou para mostrar que os seres humanos são múltiplos. E Deus também assim trata com a humanidade. É você que é pai de 3? 2. 2, né? Eu já profetizando. Você que é pai de 2, sabe? Senhor, bloqueia essa profecia. Bloqueia aí, né? Você vê como eles são diferentes. O mesmo pai, a mesma mãe, a mesma casa, a mesma comida. Ainda que eles fossem gêmeos, univitelinos. Eu tenho amigos que têm gêmeos, são completamente distintos. Então, seria muita estupidez divina querer lidar com todos do mesmo jeito. De repente, o jeito de eu falar com o Leite tem que ser um jeito mais agressivo, porque ele é no chacoalhão que ele acorda. Acertou. É mesmo? Isso mesmo. Valeu, mãe. Valeu, mãe. Se eu usar o mesmo jeito com você, vai espanar. É verdade. Então, por isso que a gente vê Deus na Bíblia, embora Deus não mude no seu caráter, nas suas promessas, nas suas resoluções, Deus se adapta ao jeito de cada um. E ele consegue ver algo que eu, Rodrigo, não consigo, nem Wagner, nem Leite. O que Deus consegue ver? O que está no íntimo do coração. Ele consegue ver se aquilo ali foi um defeito de caráter ou de personalidade. E tem uma grande diferença aí. Claro. O defeito de personalidade. O sujeito está lá na empresa dele e, de repente, ele, por ser calmo demais, manso demais, não percebe
que o funcionário tá abusando, tá tomando conta do negócio ali, todo mundo reclamando daquele gerente e tudo mais, e ele demora demais a agir e tal, e aí um dia o gerente apronta uma lá, traz um prejuízo tremendo para a empresa. Aquele homem errou, ele é culpado por aquele prejuízo. Mas foi um erro de personalidade, ele foi manso. Agora, existe um outro empresário que ele está roubando. Ele está roubando. Aí não é um erro de personalidade, é erro de caráter. Eu, Rodrigo, do lado de fora, só vejo os resultados. Os dois faliram a empresa, mas Deus consegue ver a diferença de uma coisa para outra. Deus consegue ver a diferença da menina que está se prostituindo por um mau caratismo e aquela que está lá, às vezes, porque foi violentada na infância e o trauma empurrou para a vida de prostituição. E a gente não sabe. A gente só julga. É. Isso também não me autoriza agora a banalizar o erro, o pecado. Por isso que a Bíblia não conta apenas os erros, aí eu volto para o exemplo de Abraão, mas também as consequências. Olha bem, sabe onde é que começou o erro de Abraão? Muita gente pensa que foi em dormir com Agar, né? O erro dele começou no Egito. Porque ele foi lá para o Egito. Olha como é que isso aqui é forte. Deus permitiu que Abraão chegasse no Egito para testemunhar do seu nome. Abraão chegou com uma moral no Egito que o faraó o recebeu. Você está pensando o que é isso? Imagina, eu não conheço nenhum apresentador da Novo Tempo aqui que chegue lá no Palácio Bandeirantes e o governador do estado saia para te receber e conversar com você. Não conheço. Eu não conheço nenhum pastor da Igreja Adventista que chegue numa sede de governo assim e o presidente, o rei, ou Não, talvez o esse primeiro-ministro. exemplo que você está dando seria até chegar em Brasília. Chegar em Brasília, alguém vem assim... O presidente chega para te receber? Não tem isso. E o faraó foi receber Abraão. Aham. Ou seja, Deus te deu uma boa oportunidade de testemunhar de mim, Abraão. Olha onde é que eu te coloquei. Só que o que ele fez? Ao invés de dar um bom testemunho, ele mentiu. Mentiu. Demonstrou falta de firmeza, mentiu. O faraó, que acabou dando uma lição de moral nele. Olha, vai embora, porque você quase me fez deitar com a sua mulher aqui. Isso está errado. O faraó que deu uma lição de moral nele. Imagina isso. E isso, agora imagine em termos estratégicos, eu estou com 2 publicitários aqui, como é que isso aí fechou algumas portas. Você está entendendo? Isso aí fechou, com certeza, algumas portas que não precisariam ser fechadas. Sim. Isso foi terrível. E para piorar a história, quando ele vai embora, o faraó dá um monte de presente para ele. E dá para ele quem? Agar. Agar. Ele ganha a serva. Acho que a Bíblia fala que ela é uma serva egípcia. Ela era egípcia. Já começou ali. Levou o vírus para dentro do computador. Chegou lá, Agar bonitinha, com Sara ali. Com certeza, Agar ficou... Porque a gente pensa assim, que a Sara escolheu Agar deliberadamente. É que a Bíblia não diz, mas eu também não estou cometendo nenhuma heresia de imaginar essa possibilidade. Ela era serva de Sara. Elas conversavam na intimidade ali. Sara desabafava com ela. Vamos pegar um exemplo pessoal. Quem conhece o maior segredo das mulheres é a mulher do salão de beleza. Não é? Abração de beleza. Todo mundo conversa. Vai falar do maridão lá. Fala do Tá? maridão Camarim da e Novo tudo mais, Tempo. e tal, aproveitando. Um abraço aí tudo, pras meninas tal, né? do Camarim da Novo Tempo. Exatamente, olha. Então, ali as duas lá fazendo o cabelo da Sara, ela, eu queria ter um filho, uma menina bonita como você tem. Qual que era a cultura do Egito? A cultura do Egito era justamente a poligamia. A coisa mais normal que tinha no Egito era o faraó, se ele tivesse qualquer problema para não perder a mulher, ele pegava uma serva. A cultura da Mesopotâmia era a mesma. Ah, minha senhora, você está sofrendo à toa, não precisa disso. Sabe quando tem uma norma da igreja moral que o jovem está sofrendo com aquilo e chega alguém e fala assim, não, você está sofrendo à toa, isso é bobagem, Deus não liga para isso não. Aqui você pode fazer se você quiser. Você quer beber um pouquinho? Pode. É mesmo, eu posso dormir com seu marido se você quiser. A gente nunca para para pensar na possibilidade da Agar também Sugerido, né? ter sugerido. A gente só pensa... Sim, em Sara tendo essa ideia. A Sara tendo ideia, vem cá, menina. E sendo quase um estupro.
É. Agora, tem isso. É verdade. Tem a possibilidade dela. Não, eu posso fazer isso pela senhora. Você faria mesmo? Ah, Abraão, ela aceitou e tudo mais. E aí você sabe o resto da história. Agora, isso que você tá falando é uma coisa que sempre me chama a atenção na Bíblia. Porque vai sair um Bíblia aqui, o Wagner. Bíblia. Na Bíblia. Bíblia. É, Bíblia. Você pode ser bom de Bom de Bíblia. Bíblia. Bom de Bíblia. Que é essa questão que envolve algumas situações, eu vou dizer, culturais, que são contrárias ao plano divino ao longo da história. Deus, ele dá só uma mulher para Adão, é Eva. Mas você vai ver, você tem muitos personagens da Bíblia que são instrumentos grandíssimos de Deus. Você vai ter Abraão, você vai ter Davi, você vai ter o próprio Salomão, enfim. E esses homens todos, o próprio Israel, né, Jacó, Israel, todos eles são polígamos. E nenhuma questão envolvendo poligamia, ela foi, eu vou colocar assim, concebida por Deus. Pelo menos quando eu olho para a Bíblia, eu não consigo ver isso. Mas, apesar disso, Deus olha e fala, cara, vocês não deveriam estar fazendo isso, mas eu vou atuar mesmo no meio disso. Isso me chama muito a atenção, que é a capacidade de Deus olhar para problemas, eu vou dizer, estruturais, culturais, e ainda assim ele atuar, que acho que tem muito a ver com isso que você está falando, né, Rodrigo? Claro, claro. Nós usamos muito, às vezes, como um critério, o nosso código de valores para julgar o outro. Fazemos isso desde o ponto de vista pessoal como geral. Por exemplo, como hoje a escravidão é algo realmente rejeitável, abjeto, nós usamos esse critério de valores para julgar o passado. Aí quando a Bíblia fala, por exemplo, que Abraão tinha serva, que Paulo aconselha o servo a voltar para a casa de Onesíforo, aquela coisa toda e tal, que a Bíblia fala até como é que deveria tratar os escravos. Que absurdo, a Bíblia era escravocrata. Bom, em primeiro lugar, a Bíblia não endossa tudo aquilo que ela descreve. Isso já foi bem colocado pelo Leite. Claro. Segundo, Deus trabalha a despeito de e ele vai aos poucos corrigindo aquilo. Em terceiro lugar, não sejamos hipócritas, porque eu não sei se você sabe, mas tem uma estatística que hoje, no mundo, existem mais pessoas escravizadas do que quando a escravidão era oficializada. É mesmo. É porque são aquelas É o famoso Sound of Freedom, que é o denúncia que está tendo, e há estatísticas mostrando isso. O mundo hoje, enquanto eu estou falando com vocês aqui, há crianças sendo raptadas, mulheres, há mais escravos hoje no mundo do que na época que a escravidão era oficializada por alguns governos. Acontece de uma maneira velada isso. Velada. E também acho que de um jeito diferente. Deve estar nessa estatística aquelas situações que são chamadas análogas à escravidão, né? Onde a pessoa recebe ali um salário desse tamanho por um trabalho, mas não consegue sair de lá nunca. Não consegue sair de lá nunca, exatamente. Estão envolvidos isso aí, tráfico de crianças, para todo tipo, turismo sexual, todo esse tipo de asneira que tem por aí, a gente não faz ideia. Então, com base nessa, a gente pensa que a nossa, é inconsciente isso quase, mas às vezes nós agimos como se a nossa geração fosse o modelo de nobreza, de tudo mais, e com base nos valores hoje em moda, nós queremos julgar o passado, julgar a Bíblia. De certa forma, Rodrigo, eu posso estar muito equivocado, mas eu tenho a impressão que isso é quase uma consequência de um pensamento evolucionista, inclusive, porque no processo evolucionista a gente melhora com o passar dos anos. Com o passar do tempo. Então, a gente sai de uma situação biologicamente ou até moralmente básica e a gente vai crescendo. Não à toa, todo o processo de neocolonização da África, da Ásia, etc., ela foi baseada no evolucionismo social, Sim. que é... os europeus eles são mais evoluídos, então vamos ensinar a povos menos evoluídos como é ser um ser humano evoluído. Então, isso tem a ver com um pensamento evolucionista. Agora, quando a gente olha para a Bíblia,
a gente olha lá para trás, os povos pré-diluvianos e tudo mais, a gente está falando de pessoas que tinham uma capacidade mental, uma série de coisas, até físicas, muito superiores à nossa. Tanto é que tem um livro de uma editora que eu trabalhei uma época, o Nas Press, que ela era, o nome era Ai, me deu um branco agora, eu ia falar aqui, mas se o Darwin fala da evolução das espécies, esse livro ele fala exatamente o contrário, que é como se fosse uma involução da espécie, no sentido de que Deus criou a gente de uma determinada maneira e cada vez que passa, a gente está piorando, a gente não está melhorando. Não. E aí, nesse processo que você falou, a sociedade atual, com uma forma de pensar geral, evolucionista, ainda que você seja criacionista, mas você é influenciado pela cultura do seu tempo, você olha e fala assim, puxa, a gente é melhor do que a gente era 200, 300, Sim. 400, 500 anos atrás. Não necessariamente. O Sartre, até ele falava muito de Projet de Lévy, o projeto da vida. Ficou bonito ele falando em francês, não ficou? Gostei. Projet de Lévy. E o Bauman, que foi aluno do Sartre, ele falava que quando ele foi dar aula, já não tinha mais projeto de vida. Porque o pessoal tem muito aqui agora. E quando você falou aí da questão dos ancestrais, a gente nota muito isso. Hoje, o jovem não quer ouvir o pai e a mãe. Por quê? No passado, o velho era sinônimo de sabedoria. Ele palmilhou esse caminho. Ele tem dicas para mim. Ele já foi lá e viu que deu errado. Ele pode ouvi-lo é bom. Hoje, não. O velho é o antiquado, é o desatualizado, porque ele não sabe entrar no TikTok, ele não sabe postar um vídeo no Instagram. Então, esse tipo de coisa que acontece. Agora, só para fazer um refino histórico no que você disse, não corrigindo, mas fazendo um refino histórico, você falou assim, muito de toda essa colonização da África e tudo mais vem desse viés evolucionista. Na verdade, começa um pouco antes. Porque você já tinha, não necessariamente o viés evolucionista, porque Darwin é 1859, origem das espécies. É por isso que eu falei o neocolonialismo. Neocolonialismo, exatamente. Futuro. O colonialismo anterior vem do século XVI. Exato. Mas mesmo assim, eu acho que é importante que você diz pelo seguinte, esse neocolonialismo que nasce no darwinismo social, ele já tem uma etapa terrível, que é a etapa de eliminar os não adaptados. Porque a grande lei da teoria original de Darwin, da origem das espécies, é a sobrevivência do mais apto. O mais apto sobrevive. O menos apto, ele é extinto. Então, o darwinismo social, uma vez que nós já estamos agora no topo do mundo, nós temos um problema, que aqueles que atrapalharem a ascensão devem ser eliminados. São pedras que vão ficando no caminho. É nessa roupagem aí que vão surgir os movimentos feministas, sabe? Simone de Beauvoir, já que eu falei do Sartre, eu tinha que falar dela, né? Você tem vários outros que vão colocando aí que criança agora é obstáculo, aí vem todas essas propostas abortistas, as propostas arianas, de eugenia e depois também de eliminar os mais velhos. Os judeus são a pedra no sapato, vamos eliminar os judeus. Aí veio o Terceiro Reich. O negro, vamos eliminar. E hoje, muito dessa cultura está com uma eliminação perigosa agora, porque está uma eliminação moral, social, que vai, entre aspas, evoluir para o físico. Porque primeiro você desmoraliza o inimigo, o adversário, o oponente, aquele que você acha que é uma pedra no tropeço. Depois você desumaniza. Depois você traduz para o mundo físico a eliminação dele. Você começa a boicotá-lo. Foi assim que fizeram com os judeus. Primeiro começaram com a propaganda, ridicularizando o judeu, colocando o judeu como perigoso, fazendo uma campanha contra os judeus. Depois deram morte civil aos judeus, quando produziram todo aquele boicote às lojas dos judeus. Depois vem os campos de extermínio mesmo. E nós estamos caminhando para isso, profeticamente, falando, porque o Apocalipse diz a esse respeito, haverá uma perseguição, não estou sendo fatalista nem teórico da conspiração, estamos caminhando para isso, a passos que estão repetindo muitos modelos ditadores do passado, e também, além de ser profético, estamos caminhando para isso, nós também estamos vivendo a época do a grande hipocrisia social. Porque nunca houve uma época que tanto se falasse em amor, aceitação e inclusão e houvesse tanto enaltecimento do ódio, da segregação. É um amor partidário. Eu amo os meus.
Eu dou liberdade de opinião para os que concordam comigo. E assim por diante. Eu dou liberdade de opinião para os que concordam comigo, exatamente. Mas não existe uma real liberdade de opinião no sentido de, poxa, eu adquiro tanta cultura, então vamos fazer essa troca? O que você tem e o que eu tô trazendo? A dialética não existe hoje mais. É só quem tá dentro da minha bolha. Que as pessoas, a gente vive dentro dessa dinâmica do algoritmo, né? O que o algoritmo manda para mim é o que eu aceito e eu vou aceitando isso na sociedade de um modo geral. E a gente nunca teve uma sociedade tão deprimida. Não. E, aliás, já que você falou de algoritmo e depressão, chama minha atenção, não estou aqui batendo uma nova interpretação do Apocalipse, é que aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. E muita gente fica fazendo conta com qual que é 66, qual que vai dar, calcule o número. E no hebraico é contabilize o que ele vai fazer com os números. No hebraico, no grego, corrigindo. E a gente está vendo que o mundo está algoritmizado. Totalmente. E a questão da depressão, ela é muito interessante. Eu aprecio muito, Wagner, pela minha formação em filosofia, a ler autores que não... E eu sei que vocês gostam também, vocês são duas pessoas que estudam bastante. Ler autores que não têm nada a ver com o meu background religioso. Por quê? Eu acho interessante acompanhar as visões de mundo que esses autores apresentam e a percepção de mundo que eles estão mostrando. Porque eles conseguem ter uma leitura... São pessoas de um calibre mental elevadíssimo. São gênios, eruditos, conceituados. Então ele consegue observar tendências que as pessoas comuns não percebem. Seria como um consultor de negócios, que a empresa não está dando bem, e você o contrata para ir ali, e com uma semana que ele andar lá, ele fala, olha, está falhando isso aqui, o funcionário não está trabalhando, elimina tal, manda embora, e ele conserta a empresa, porque ele consegue ver o que você não está vendo. Ele está de fora. Assim. O Bauman foi assim, e vários outros que eu poderia citar. E tem um em específico, dois, aliás, que eu vou citar, o Gilles Lipovetsky, que é francês, e o outro é o Ernest Becker, que era inglês, não, americano, Ernest Becker, italiano. Um escreveu a Era do Vazio e vários outros livros, o outro escreveu a Negação da Morte, Denial of Death. E esses dois autores, em épocas diferentes, eles conseguiram fazer uma leitura de mundo que é muito o que a Bíblia diz. Olha o que eles fazem, reduzindo em 30 segundos para a questão da depressão que você falou. O mundo foi convencido por autoridades eruditas que Deus não existe, não há céu, não há inferno, não há juízo final, não há nenhum plano superior, é o aqui e agora. E a humanidade, ainda que de maneira inconsciente, acreditou nisso. Eu digo de maneira inconsciente porque 97% do mundo não é ateu. Nós temos, então, 3% do mundo que se declaram ateus. Então, os outros, eles creem em Deus, mas eles vivem como se Deus não existisse. Então, eles não são ateus teóricos, porém são ateus práticos. Eles acreditaram na ideia apregoada que Deus morreu, que o Nietzsche até fez a paródia no Assim de Zarastutra. Deus morreu e quem poderá... O Nietzsche foi brilhante nesse sentido. Não estou endossando tudo que ele escreveu, mas isso ele acertou. Deus morreu. Então, se Deus morreu, o que a gente vai fazer? Aí o ser humano agora tem que encarar a sua efemeridade. Eu vou morrer. Estou envelhecendo. Tudo passa. Isso dá um desespero tão grande que qual foi o refúgio da humanidade? Em primeiro lugar, a sobriedade dói. Então, viver sóbrio é a pior desgraça para um indivíduo sem fé. A pior desgraça para o indivíduo sem fé é a sobriedade, porque ele sabe que dia após dia ele está se aproximando mais daquele dia em que ele vai morrer. Ou como dizia Fernando Pessoa, que ele é apenas um cadáver adiado que procria. Tudo vai passar, vai morrer. Então ele mergulha no romance apocalíptico para vencer essa depressão que você mencionou. E como é que é esse romance apocalíptico? Ele pega as relações e as transforma em experiências. Então ele não quer mais um casamento correto, normal. Ele quer aquele amor de sessão da tarde. Ou das músicas de Roberto Carlos. Por isso que os caras estão aí com 20, 30, 40 diferentes mulheres, porque no princípio você consegue ter aquele amor de sessão da tarde. No começo do namoro, você tem aquela tendência adolescente, você respira, você fica pensando nela, você fica suspirando, pega a roupa dela, dorme, tudo. Depois de um tempo vira normal, aí você troca e fica buscando isso. E buscando sensações e experiências. E ele quer tanto essa sensação e experiência que ele troca valores morais por experiências sensoriais.
Aí você vê, com base nessa leitura de alguém que não tinha como pressuposto a Bíblia, o que a Bíblia profetizou que ia acontecer, lá em 2 Timóteo 3,15, né? 3, 1 a 5, os homens virão de mal a pior, sendo inimigos do bem, desafeiçoados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tá certo? Porque realmente a sobriedade dói, então eu quero experiência sensorial. Aí eu mato, vendo por uma experiência. E é interessante, porque isso é viciante, né? Porque a experiência sensorial, ela gera uma questão química na gente. E isso tá ligado Geração dopamina, o filme, o livro agora, né? Então, assim, qualquer situação sensorial que me gera prazer, seja eu, sei lá, dar likes em fotos ou eu receber likes em fotos, seja os vícios antigos conhecidos, sei lá, você usar um opioide ou você fumar ou beber, ou seja lá o que for, uma vida de sexo desenfreado, porque esse processo da conquista, isso é viciante. Então, a pessoa ela nem percebe, ela acha que ela é livre, mas no final das contas, ela é refém presa, né? dessa sensação constante de ter que estar vivendo essas experiências que dão essa sensação gostosa de estar vivo. E aí que tem a hipocrisia do nosso tempo, isso que eu já citei esses autores, eu acho bom ir abrir aqui, a hipocrisia do nosso tempo, que dando o exemplo do tráfico humano, eu tenho certeza que se você fizer uma enquete aqui na Novo Tempo e perguntar nas ruas, você é a favor do tráfico humano? Não. Da prostituição? Não, nunca. Você não vai encontrar uma viva alma, não, eu sou a favor. Ninguém. Mas a pornografia, que alimenta tudo isso aí, por ano movimenta mais de 200 bilhões de dólares por ano. Sabe o que são 200 bilhões de dólares por ano? Isso é o PIB de muito país por aí. Aí você vê justamente o que Paulo diz aqui, né? Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural. Implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Aqui vem a última parte. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. É o nosso quadro. Forma de piedade. Porque hoje, ninguém é a favor do racismo. Mas o racismo está aí. Se for para escolher entre dois males, eu vou falar uma coisa meio polêmica aqui, mas eu espero não ser mal interpretado. Se for para escolher entre dois males, eu prefiro a época da escravidão. Vou explicar por quê. Antes que alguém me apedreje. Porque na época da escravidão, pelo menos, eles eram sinceros com o pecado deles. Você é preto, não gosto de você, acabou, você vai para lá. Te vejo como inferior. Hoje, o sujeito continua vendo como inferior e nega até a última alma que ele é racista. São dois demônios. Eu não estou querendo agora falar, então volta para aquela época. Não é isso que eu estou dizendo. Eu sei que, graças a Deus, eu não estou num regime de escravidão. Eu estou claro isso, gente. Mas o que eu quero dizer no sentido de... entre o cruel assumido e o cruel dissimulado, eu prefiro o assumido. Porque o assumido, pelo menos eu sei o que evitar. O dissimulado, não. É o problema do líder do tráfico procurado pela polícia e o pedófilo. Eu prefiro o líder do tráfico, porque pelo menos você, olha, ele controla o morro lá. Então, se você sair daqui, não vá para aquele lado lá, porque lá é domínio dele. Se ele te pegar, vai te matar. Eu sei quem que ele é. O pedófilo, não. Ele pode estar morando do lado da minha casa, sem passagem pela polícia. E aquele senhorzinho normal que ninguém põe maldade. Então, essa é a característica da nossa época. A nossa época, em termos de criminalidade, ódio, racismo, preconceito, banalidade, ela não está como os tempos que ela está criticando. Ela está como dissimulado. É uma época de tanto amor. É por tanto aí. Arco-íris, tanta aceitação. É por aí que passa o conteúdo do teu livro que você lançou esse ano? Porque você fala sobre Deus e o vazio humano. Deus e o vazio humano. Uma parte, sim. Uma parte eu navego, assim. Você lançou quando o livro, Rodrigo? Foi esse ano, foi... A informação que eu tenho é que foi em abril. Foi esse ano, foi em abril. Deve ter sido, porque eu acabei esquecendo. É que já estou para lançar um outro agora no ano que vem, sobre Maria Madalena.
Ah, legal. A verdadeira Madalena. história. A minha pergunta para o Rodrigo em relação a esse livro é: como é que você consegue, no meio de gravações, escavações arqueológicas, aulas que você dá, cuidar do lançamento de um museu, ser casado com a Laura, Aham. Planejar ter um filho. Joguei aqui um exatamente. assunto. Joguei aqui um assunto. exatamente. Como é que você consegue tempo, inclusive, Vou falar para escrever um livro, Rodrigo? Pergunta o seu pai, ele me trouxe pra cá e eu vim digitando no carro. É verdade. É porque o pai do Leite, Ele tava trazendo. ele me você traz pra cá. algumas vezes, ele já me trouxe do aeroporto pra cá. Aqui. Oi, pai. Ele já sabe, ele já nem se Stefano, importa mais. tudo bem? Eu falo assim, olha, meu irmão, não fique chateado, não, Stefano. Não vou poder conversar Não, muito. ele já nem fala mais, não, porque eu já abro o computador e vou, e aconteceu isso hoje. Eu tô colocando porque coincidentemente aconteceu Aham. hoje. Você não fica enjoado, não, no carro? Não, graças a Deus não. Porque eu não consigo. Eu também não Graças a conseguiria. Deus não. Muitos livros eu li foi em avião, carro. Avião até consigo, mas o carro acho que tem um movimento assim. me eu enjoa. também fico enjoado. Consigo. E filho, sim, a gente tá com a ideia de ter um bebê. Estamos orando a Deus por isso e estamos nos planejando, sim. Que sensacional. Olha aí, Rodrigo só. Silva, pai. Exatamente. Aqui, ó, furo de reportagem. Não furo nada, ele falou isso Ah, num podcast aí esses pô, dias, então não tava foi? querendo valorizar o seu. Mas você que não viu. Mas na Novo Tempo foi a primeira Foi vez. a primeira vez. Exatamente, aqui, olha. Mas é. Não, coloca assim, como é que chama aquelas chamadas meio fake só pra Um chamar atenção? clickbait, assim. Clickbait, né? Exatamente. Rodrigo Silva disse que não quer ser mãe. Rodrigo uma- admite, não quer ser mãe. Não quero ser mãe, por quê? Quer ser pai. Ô, Rodrigo, mas assim, você já tinha se imaginado pai? Já era um plano antigo? Você pensava em algum momento na minha vida vai chegar isso, vai chegar essa ideia de eu ser pai? Muitos anos atrás, muitos anos atrás, planejava assim, depois a história morreu, ou o ideal morreu, e em parte as duas coisas que eu acho que minaram isso, uma delas tá dentro do que a gente falou. Eu admito aqui, de público, porque é muito difícil você falar assim, eu estou à frente do meu tempo, eu estou fora do meu tempo. Você é levado pelo ambiente, você está falando questão de Deus tolerar algumas estruturas sociais que não são o ideal dele, como você falou da poligamia, né? Ele sabe que às vezes tem coisas que eu estou ali, respirando os tempos que eu vivo, Sim. como dizem em Você alemão. tá inserido na sua cultura. Zeitgeist, né? O Zeitgeist, espírito é. do tempo. tempo. Então, eu também tinha aquela questão que criança é atraso de vida. Porque o que a gente vê, muitos que são resolvidos com a paternidade, muita gente que é resolvido, não estou falando que não é resolvido, não. Fala assim, olha, eu amo filhos, não imaginaria minha vida sem eles, mas hoje eu não os teria. Outros têm e estão morrendo. Ah, você vai ver, aproveita. Depois que você tiver, você não vai mais dormir. O que é isso? É um filho ou é o Chunk? Eu tô vivendo dentro de um filme de terror, amigo? Exatamente, então obrigado. Então essa era uma coisa. A segunda preocupação que eu ainda tenho, não vou mentir que essa aqui arrefeceu, não. Eu tô orando a Deus sobre isso. Eu tô falando aqui, mas eu tô falando assim num espírito de muita seriedade e oração. Confesso assim, quero ter, mas com muito medo. Medo do quê? Você é pai, você responder isso melhor do que eu. O mundo está tão caótico que colocar criança nesse mundo é um desafio. É um desafio. É um desafio. Pra fé, né? Para fé em todo sentido. Porque vamos abrir o jogo aqui, sem querer ser polêmico demais. Mesmo dentro da sociedade e igreja, não tá mais assim. Antes você protegia o filho contra os que são fora daquele seu nicho ali. Uhum. Mas dentro do seu nicho hoje, tem tanto outros filhos contra as famílias, com valores que eu falo assim, por que eu não posso, meu coleguinha da escola sabatina pode? Uhum. Né? E aí, como é que você fala? E aí, como é que você diz? Às vezes tem um próprio pregador da igreja que está pregando uma coisa que não tem nada a ver com aquilo, e ele está usando a Bíblia. Mas, papai, o pastor fulano falou. Como é que você vai desautorizar um pastor para criança? Eu não tenho respostas para isso. Você me fez uma pergunta, eu estou te respondendo com outras perguntas. Não tem resposta. Pronta, não tem. Me pergunta de arqueologia é mais fácil. Mas assim, às vezes você vê pregadores do evangelho, sabe? Pregando um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. Eu sou teólogo, desculpa aí, não quero ser arrogante aqui, doutor em divindade, você sabe que não é isso. Mas peraí, eu sei que o que ele está falando, se é o Jesus da Bíblia, é da dele. Pelo menos não é aquele que a igreja entende.
Mas o cara às vezes tem recurso, tem oratória, tem um estilo de vestir mais jovem do que o conservador. Ele é um influencer. E ele conquista, né? Aí conquista, aí eu fico entre a cruz e a espada. Lembra o exemplo que eu dei? Se for preferir entre dois demônios, eu prefiro o chefe do tráfico ao pedófilo, porque o chefe do tráfico, eu sei que ele é chefe do tráfico, eu vou evitar o ambiente dele, eu não quero minha filha andando com ele. Agora o pedófilo não, é aquele senhorzinho que tá ali do lado de casa, aguando a planta dele. Você vai sair de casa, você nunca vai imaginar que seu filho tem perigo ali com aquele cara do lado. Então, se for para escolher entre dois males, eu prefiro o ateu, desdenhando Deus, ridicularizando e xingando a televisão, aquele que é um ateu prático, que está na igreja, mas está ensinando para o meu filho que a coisa não é bem assim. Pregando meias verdades. Meias verdades, você está entendendo? Relativizando a Bíblia, relativizando as coisas e com a Bíblia debaixo do braço. Agora, é complicado isso, eu não tenho resposta para isso. Estou pensando aqui dentro disso que você está falando, Rodrigo. Eu não sei se eu posso estar sendo normatizador, não sei se essa é a melhor definição, mas, por exemplo, essa questão de, você falou, né, puxa, tá com a Bíblia debaixo do braço e o Wagner usou a expressão meias verdades aqui. Se a gente para pensar, basicamente é isso, de acordo com a Bíblia, que o diabo faz desde o começo, né? Ele pega aquilo que Deus fala, né? Ele relativiza, ele coloca uma parte da verdade e ele trabalha com a mentira ali. Então, vou pegar ali do Jardim do Éden, a serpente que estava sendo usada como médium pelo inimigo de Deus, chega para Eva e pergunta, o que Deus falou? É para vocês não comerem isso aqui mesmo? Ah, entendi. Olha, na verdade, Deus não quer que vocês comam isso aqui, porque o olho de vocês vai abrir, vocês vão ficar sabendo das coisas como Deus quer, como Deus sabe das coisas. E aí, a Eva vai lá e come, etc. Ou seja, o tempo todo, o diabo, ele pega a palavra de Deus. Tanto é que ele começa citando Deus. Não é assim que disse Deus. Exato. A primeira coisa que ele falou com Eva foi citar o que Deus falou, só que de uma maneira um pouquinho adaptada. Atualizada. E aí essa estratégia vem até hoje. E aí que está o meu ponto, que é o seguinte, a Bíblia, inclusive o Evangelho, fala que os demônios creem. Eles não são ateus. Exato, e isso é muito louco se você parar para pensar. Se você tá ouvindo aqui o podcast e fala assim, eu sou cristão, eu sou bom de Bíblia, eu estudo a Bíblia bastante. Eu posso estar falando uma bobeira completa, mas eu apostaria que os demônios conhecem a Bíblia melhor do que qualquer cristão. Eles tirariam nota 10 em qualquer programa, eu não teria páreo. Exato, porque eles não só conhecem o que está escrito, como eles viram essas coisas acontecer. Agora, onde é que está a diferença de um demônio que conhece muito mais a Bíblia do que eu, crente, para um cristão, por exemplo, ou para alguém que acredita que Deus ele existe, que ele atua, etc. Eu posso estar equivocado na minha forma de ver, mas eu acho que tem a ver com o fato de eu me submeter à soberania de Deus. O diabo e os demônios não se submetem. E por mais que alguém se ofenda com falas duras como a que eu fiz você aqui, então vão se ofender com Jesus. Porque hoje é a hipocrisia atual. Não, você não pode falar isso. Por que não? E tal, ofender e tal. Sabe? Tá bom, então um dia eu tive que dar uma resposta nessa até para uma pessoa que já até trabalhou na casa. Porque tava alguém, um monte de coisa, eu falei assim, olha, desculpa, se a igreja tá tão ruim assim, sai da igreja. Olha, você não deve, nunca um pastor tem que falar com alguém para sair da igreja. Jesus não faria isso. Eu falei, só se for o seu. Porque o daqui tirou do Éden, expulsou do Éden, expulsou uma terça parte do céu. Você tá entendendo? Chegou lá no templo e Chegou ele no botou templo pra e expulsou quebrar. todo mundo, então só se o seu, porque o da Bíblia expulsou várias vezes. E mais, essa questão que você falou da semelhança entre essas pessoas e Satanás, Paulo falou, eu entrego essas pessoas a Satanás, e Jesus virou para judeus da época e falou o seguinte, vós sois do diabo que é vosso pai. E eles ficaram revoltados, como muita gente fica hoje também. E pegaram pedras para atacar Jesus quando ele falou aquilo. Será que Jesus também cometeu um equívoco? Será que não era momento de Jesus passar por uma mentoria e refinar a linguagem de Jesus? Eu acho que muita gente recomendaria Jesus a fazer um curso aí de mentoria, participar para um coach aí para melhorar Jesus, porque Jesus também assim não seguiu muito algumas linguagens politicamente corretas que a nossa hipermodernidade, para citar o Lipovestrik lá, tanto almeja, né? Agora, Rodrigo, você várias vezes usou a expressão assim, né? O seu Jesus, só se for o seu Jesus. Bom, só se estiver escrito na sua Bíblia, não na minha.
A Bíblia, ao longo da história também, ela já sofreu muito preconceito, né? Do tipo, poxa, será que realmente isso que eu leio hoje tá aqui no meu aplicativo do celular, você tá com a tua física aqui, é realmente fruto do que foi original? Você leu Gênesis aqui, né? Moisés escreveu esse livro. Por conta de toda a tradução, por conta de toda a perseguição que a Bíblia já sofreu ao longo da história, esse Gênesis que eu leio hoje é realmente o Gênesis que foi escrito por Moisés? Nós temos vários critérios históricos para responder sem sombra de dúvida que sim, foi o original. Não só o Gênesis, qualquer outro livro do Antigo ou A Novo Bíblia como um Testamento. todo. Eu vou tentar sumarizar e simplificar alguns desses critérios, porque alguns deles são bem técnicos. Aham. Colação textual, crítica textual, vários assim. Suponhamos que você esteja tendo um problema crônico nas crianças aqui, com sintoma. Seu menino chega em casa, papai, eu tô passando mal do estômago e tudo mais. O que E você fica comeu na hora do dúvida, recreio, filho? O que você comeu de errado? Ou você tá mentindo para não ir para a prova amanhã, vamos supor. Também acontece. Não é isso? Só que de repente chega lá você não estava na escola, você tem a palavra dele. Mas de repente vocês vão quarta-feira à noite para a igreja e chega uma pessoa e fala assim: rapaz, meu menino chegou em casa hoje reclamando de isso, disso e disso. Opa, e ele é da sala do meu. Aumenta a possibilidade do meu. Mas vamos ser ainda o cético. Os dois podem ter tramado na escola, porque os dois queriam fugir da prova. Mas aí, um belo dia, você descendo para o supermercado, você escuta o cara falando: rapaz, esses dias eu comi uma soja que trouxe a eletricidade e passei mal. Nossa, mãe, que você ouve aquilo ali? Aí, de repente, chega alguém e comenta assim: pois é, a gente tá dando soja na escola essa semana e uma professora passou mal. Opa, você tem indícios ou evidências do mesmo testemunho em ambientes diferentes. É o camarada lá que falou, é a professora, a escola e tudo mais. Então, nós não temos o original da Bíblia, como eu não estava na escola para saber o que ele comeu. Mas as cópias que eu tenho da Bíblia vêm de lugares diferentes. E elas se encontram. Você está entendendo? Se a Bíblia fosse um livro que foi adulterado ao longo do tempo, essas cópias estariam tão diferentes que seria impossível refazer um texto único. Há diferenças nas cópias? Há diferenças pueris. Por exemplo, no livro de Isaías, que foi encontrado em Hirbet Qumran, que é datado do 1º século a.C., você tem Deus citado 2 vezes, Kadosh, Kadosh. Na cópia de Isaías da Idade Média está 3 vezes, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Mas mudou sua fé? A minha não. Spelling, como é que fala? Soletração. É como se um texto escrevesse farmácia com PH, o outro farmácia com P. Sabe? Nomes próprios. Eu posso escrever Wagner com V ou com W. Então vamos supor que um apareça Wagner Cantori com W, o outro aparece Wagner Cantori com V. Mas você sabe que são erros comuns. Não significa tá se referindo ao Wagner. Não é adulteração textual. Então, quando a gente faz toda a colação textual, acompanhamento, esses livros mostram que a Bíblia foi muito bem copiada ao longo do tempo. Já que eu mencionei os manuscritos do Mar Morto, a cópia em hebraico mais antiga que nós tínhamos até 1948 datava do século X, 11 depois de Cristo. Século XI. Século X para XI. Tá certo? Nós não tínhamos outras cópias em hebraico, exceto um fragmento dos 10 Mandamentos, o Papiro Nash. Quando em 48 eles encontraram cópias de todos os livros do Antigo Testamento, menos Esther, e compararam com as cópias que nós temos, confirmou. Só que o hiato entre os manuscritos do Mar Morto e as cópias medievais é de 1.200 anos aproximadamente. 1000 anos mais antigos. 1000 anos dá tempo de sobra para você adulterar muita coisa. Sim. Então, significa que em 1000 e tantos anos não houve alteração. O último argumento que eu poderia dar é que quem cuidava dos manuscritos na Idade Média, muita gente pensa, a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica adulterou a Bíblia como ela bem entendeu. Isto não é verdade.
por duas razões. Em primeiro lugar, a Igreja Católica não tinha como base doutrinária que o povo se valesse da Bíblia. A autoridade da Igreja era a Bíblia e a tradição do magistério. O magistério, a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, que depois que era o Santo Ofício, né? É o que a Igreja dizia. Então, não interessa se a Ave Maria está na Bíblia ou não está. A Igreja mandou você rezar, tá pronto. Esse é o dogma católico. A Igreja Católica não tem essa ideia do protestante de eu vou mostrar para você na Bíblia que tem Onde que tá fazer aí? isso aqui. Olha aqui esse versículo. Não existe isso, tá certo? É o magistério da Igreja. O magistério da Igreja. Então, ela não precisava de alterar a Bíblia para isso. Em segundo lugar, quem ficou guardando as Bíblias e copiando-as eram monges enclausurados no deserto sem contato com a civilização, que não tinha outra coisa a fazer senão ora et lavora, reze e trabalhe. E por fim, se a Igreja Católica houvesse adulterado a Bíblia, como a acusam de ter feito na Idade Média, todas as doutrinas e ensinos e dogmas católicos estariam na Bíblia. Claro. Pega os 10 mandamentos no Catecismo e compare com os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20 da Bíblia Católica publicada pela Edições Paulinas. Você vai ver que na Bíblia Católica está mandando guardar o sábado, não o domingo. Na Bíblia Católica está falando para não fazer imagem de escultura. Ora, se o Papa mandasse alterar a Bíblia na Idade Média, os 10 mandamentos já tinham sido corrigidos na fonte, não apenas no catecismo. Então tá aí a resposta de que é essa. Apenas uma súmula da Claro, resposta. Né? a Bíblia que a gente lê hoje é a Bíblia que foi escrita. E tem uma coisa que eu acho interessante, que quem quiser saber um pouco mais de detalhes dessa questão de como a Bíblia foi sendo criada, eu li o livro do Rodrigo, a Bíblia de Aleph a Ômega. Você lançou, foi o quê? Uns 3, 4 anos? Uns 3 anos, uns 3 anos atrás. É editora fantástico o Ágape. livro, é muito, muito bom. E eu lembro de você ter comentado uma coisa naquele livro ali que me chamou a atenção, que eu nunca tinha me atentado. Você falou da questão dos copistas. Então, por exemplo, você pega o livro do Apocalipse, tem uma parte do Apocalipse que está escrito alguma coisa, não vou lembrar ipsis literis, talvez o Rodrigo está com a Bíblia aqui vai conseguir encontrar qual é o ponto, mas que fala assim: aquele que alterar as palavras desse livro vai sofrer as pragas que estão escritas nesse livro. Imagina, você é um monge, alguém fala pra você, não, dá uma mexida aí, você fala, rapaz, mas aqui vai dar ruim aqui, aqui tá dizendo você que eu tô de não boa, vou tô mexer, fora. entendeu? Então, esse tipo de coisa, ela permeia, não só, por exemplo, no caso do livro do Apocalipse, mas essa consciência religiosa também faz parte desse Claro. processo do escriba, né? Não, e quando havia um deslize do copista, que às vezes acontecia. Humano ali Humano. trabalhando. Por exemplo, a palavra, os dois lambdas em grego uncial, eles parecem um M. Lambda é a letra L. Mas se você colocar um do lado do outro, parece um M uncial. Então a palavra Alá, que é mas em grego, pode parecer a palavra amar. Ok. Você está entendendo? E como era tudo junto, então acontecia, por exemplo, já que você falou do Apocalipse, lá fala o seguinte: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. A palavra mandamento em grego é entole. Entole. Só que a palavra veste é istole. Entole, istole. Aí o manuscrito colocou o seguinte: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Bem-aventurados aqueles que guardam as suas vestes. E o outro, bem-aventurados os que lavam suas vestes. Então, mas a gente consegue ver onde é que teve erro. E tem uma curiosidade disso aí, que é uma página do Codex Vaticano, o B128, se não me engano, que na página, se não me engano, da carta aos Hebreus, salvo engano. Codex Vaticano é uma cópia da Bíblia. Cópia da Bíblia que está no Vaticano, onde o copista colocou do lado assim: ó infiel infeliz, não adultere o texto, deixe-o como está. Ele anotou assim. Deixou do ladinho ali. E aí você vai ver o que ele corrigiu do outro lá, foi uma letra que o outro tinha errado. Imagina. O camarada foi ler e cometeu um erro, aí alguém que estava copiando desse texto, você tá entendendo? Aí ele pegou e ao copiar aquele, copiou certo e quando chegou aqui ele corrigiu.
e escreveu do lado assim, você tem a anotação assim do lado. Ó infeliz, se eu não me engano, a Bíblia, tem até essa cópia desse. Ó infiel, infeliz. Eles xingam o cara de tudo. Deixa o texto como está, não o adultério. Isso mostra a seriedade do trabalho. Claro, E eu acho muito sim. interessante a gente parar para pensar que o trabalho das cópias da Bíblia, entre outras coisas que estão muito ligados à religiosidade ao longo da história, é um trabalho científico. Uhum. Talvez com a visão do que é ciência hoje em dia, com algumas questões. Tem gente que olha para trás, como você falou, você analisar o passado com alguns critérios e a forma da gente ver as coisas hoje em dia, você pode menosprezar algumas questões ou até achar que aquilo, de repente, não é tão rigoroso quanto hoje em dia, etc, etc. Mas quando você olha relatos históricos de como eram feitas as cópias bíblicas, a seriedade, seja com os judeus, eu esqueci Massoretas. Massoretas, que são aqueles que fizeram as cópias que acharam lá no Mar Morto. Não, aqueles não. Os massoretas são da Idade Média. Ah, ok. Qual que é Os essênios. Essênios. E aí você vai tendo, né, dentro os próprios copistas da Igreja Católica, etc. Com o passar do tempo, é um trabalho muito sério que isso traz uma veracidade científica, uma confiabilidade científica para o processo da Bíblia ser confiável do jeito que a gente olha para ela hoje, né? Com certeza. O Leite resgatou um livro teu, eu vou resgatar outro aqui. Puxa, agora me fugiu o nome. O Misticismo da Fé. O Ceticismo da Fé. O Ceticismo da Que, Fé. aliás, eu lancei Misticismo da Ficou Fé. meio estranho. que na época era o seu programa Identidade Geral. Poxa, você veio, é Identidade mesmo. Geral, acho que foi um dos primeiros Identidade Geral. Um dos primeiros. Isso mesmo. Deve estar no YouTube, mas. Tá no YouTube, tá no NT Play. Assistam. Wagner Cantor entrevistando o Rodrigo Silva. Exatamente. Mas foi muito legal, porque a gente deu uma boa destrinchada, assim. E no ele livro, fez né? o dever de casa, porque quando ele pegou Ele o livro leu. e trouxe assim, eu nunca tinha visto isso. Foi a primeira vez que esse livro tem umas 700 páginas, Tem. mais ou menos. Todo anotadinho, tudo marcadinho Isso, aqui. ó. Não, eu acabei que não li como eu queria, e tava tudo... Foi a produção dele que fez isso, Rodrigo. Não foi não. Porque é o Rodrigo, né? Aí é Nossa, mas tava difícil. tudo marcadinho. Foi, mas é porque é muito interessante. E a tônica ali, até eu acho que foi o que guiou a nossa conversa, eu tô bem lembrado, é que faz muito tempo. Mas você costuma falar isso muitas vezes, de como é importante pra gente estabelecer a nossa fé, a gente questionar, a gente fazer uma pergunta. Quando a gente simplesmente acredita no que falam, acredita no que sempre foi te contado, mas você não questiona, você não examina profundamente, né? Até uma metodologia científica para isso, porque a ciência, né, ela sempre, uma pesquisa sempre surge a partir de uma pergunta muito bem estabelecida. Isso é uma coisa que é muito importante, principalmente nos dias de hoje, né, Rodrigo? Você questionar, você ir atrás de respostas contundentes e conseguir aprender um conteúdo ali que vai alimentar a sua fé. Exatamente. E é importante nisso uma palavrinha mágica aí, método. Método científico. As pessoas, não necessariamente científico, método. O método científico é um tipo de método. Há vários métodos, né? E eu noto, principalmente aqui no Brasil, orientando alunos mesmo de mestrado e doutorado, o nó é o método. Duas coisas que eu noto nos alunos brasileiros de pós-graduação, mestrado e doutorado. As duas grandes dificuldades deles, além de escrever, é claro, além de escrever, desenvolver qual é a problemática, que muitas vezes o aluno quer fazer, eu quero fazer uma tese sobre os podcasts. Eu falei, não, vamos transformar isso numa problemática. Qual que é o problema do podcast hoje? Qual que é a problemática? Eles não sabem desenvolver a problemática e o método que eles vão usar. Então é muito importante, porque as pessoas até questionam, como você está falando. Só que esse questionar sem o método, ele fica solto. É como se fosse um trem descarrilhado. Você entendeu? Se você não tiver o trilho ali para o trem seguir, ele não sabe nem para onde que ele está indo, ele só está... Ele vai para qualquer rumo. Então hoje o grande problema que eu vejo não é das pessoas fazerem perguntas. Aliás, nunca houve uma época em que as pessoas mais perguntassem do que hoje. Tanto é que até uma dos grandes jargões da inteligência artificial é responder perguntas. Você tem que saber perguntar bem para ter uma boa resposta. Exatamente. Então as pessoas perguntam.
Mas por elas perguntarem sem o método, sem saber o que elas querem atingir, qual o lugar onde elas vão buscar as respostas, porque às vezes eu encontro uma coisa curiosa, às vezes vem uma mãe, vem um pai, conversa com o meu menino, por favor, e tudo mais. E eu vejo duas situações assim muito paradoxais. A primeira delas é que fala assim, ele assiste tudo que você fala, você é a única pessoa que ele escuta, mas ele não acredita em Deus, ele não acredita na Bíblia. Eu falo assim, então peraí, então eu sou... Você tá me dando um atestado de incompetência, porque se o menino assiste tudo que eu falo, gosta de mim, só ouve a mim e ainda assim não acredita na Bíblia, então não adianta conversar. Não tem Você mais tá o que precisando conversar com melhorar, ele. hein, Rodrigo? Eu tô precisando melhorar, esse é o primeiro problema. O segundo problema é quando a pessoa fala o seguinte, não, o meu menino, ele vai fazer umas perguntas, mas ele é muito inteligente, que ele tá pesquisando tudo. Ele tá pesquisando onde? Você entendeu? Ou seja, se você quiser saber tudo sobre Deus, lendo apenas Deus no Delírio, do Richard Dawkins, você só sabe aquilo ali. Uhum. Então, onde você vai encontrar suas respostas? Drogas, devo usá-las ou não? Depende de onde é que você vai procurar a sua resposta. Se você for na boca do fumo lá, eles vão te incentivar a usar droga. Se você for em alguém não embasado, ele vai falar que maconha não presta porque é maconha, não é boa conha. Então, essa explicação nunca tinha ouvido. você tem que saber, assim, formular bem a sua pergunta, que isso é uma arte, que você colocou. Saber o que você quer saber mesmo e qual caminho, trilho, método você vai usar. Quais serão as suas fontes, como é que você vai organizá-las. Hoje, o mundo carece de método. Um próximo passo que eu teria de divulgação científica é pegar o conteúdo e passar para o leigo, é incentivar os jovens a criar método. Método de pesquisa, método de fazer pergunta, método de examinar a Bíblia. As pessoas não estão tendo método. Eles têm o carro, mas não tem estrada. Aí do que adianta, né? Colocar o carro para funcionar. Não tem carro, não tem estrada, não tem Waze. Você só sabe ligar o carro e ficar ali, ó, queimando o motor. Excelente. Assim, você não quer terminar um podcast, né? Que você tem o Rodrigo. Você não quer chegar a esse momento. Mas estamos precisando chegar a esse momento. Tá. É chegada a hora? É chegada a hora. Você tem, assim, Quer colocar uma última pergunta? Eu dou esse privilégio. Ou a gente... É mesmo? É mesmo. Olha, eu coloquei lá no começo uma coisinha, mas aí como tava passando a propaganda lá do Líbano, a gente fez a propaganda do programa ali, mas essa é uma coisa que, do Rotas Bíblicas, né, que foi gravado o Líbano. Essa é uma coisa que me chama a atenção. O Wagner falou, cara, Rodrigo, você já conheceu um monte de lugar. Aí eu coloquei lá no começo. Você já conheceu, por exemplo, o Iraque? Aí você falou, não foi. O Iraque e a Síria. A Síria. Você tem planos de conhecer esses lugares e gravar alguma coisa nesses lugares? E quem gosta de ver os seus programas, seja na TV Novo Tempo com Evidências ou Rotas Bíblicas aqui no NT Play, pode esperar alguma viagem inusitada de Rodrigo Silva para esses lugares, talvez? Ou você vê com pouca perspectiva? Eu não sei. É difícil responder, não é nem grande perspectiva, nem pequena perspectiva. Primeiro porque gravar nesses lugares não é simples. São lugares que estão em guerra, lugares de conflito, e promessa é dívida, né? Se eu falar aqui, para próximo ano tem uma pessoa esperando, né? Eu tenho planos de conhecer esses lugares. Como? Em que circunstância? Em que programação? Se será apenas numa viagem solo, se a Laura vai comigo, se vai ser escavando, se vai ser gravando, se vai ser só como um turista para fotografar e dar o tique e vir aqui. Eu não sei, mas eu quero ir. Não sei como nem quando, mas esse é o meu plano. Meu álbum de figurinhas, sabe aquele pessoal coleciona figurinha da Copa? Tá faltando essas duas aí. Aqui, ó, pra completar. É porque você olha o Iraque, tem gente que não entende Não visualiza a geografia da coisa, mas o Iraque é o foco, vamos colocar assim, do início de muita coisa da O Bíblia. berço da civilização é o Iraque. Então você tem ali, Babilônia tá ali, Sim. Abraão sai dali, você vai ter, por exemplo, Nínive, parte dos assírios tá ali também na região da Babilônia, Tem muita e a Síria também fala bastante em vários momentos ali. E aqui tem várias cidades aqui, olha, quando fala o seguinte, Gênesis capítulo 11, versículo 2, os homens partiram do Oriente e encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. A terra de Sinar é o Iraque. Aí quando fala das outras cidades que aparecem aqui, olha, deixe-me ver aqui,
quando fala dos filhos de Cã, Cuxa que é a África, Sidom, já estou falando aqui, já é o Líbano, a Sem gerou todos... aqui, olha, os filhos de Sem foram Elão, que fundou os Elamitas, é Iraque, Assur, a Assíria, Iraque, Arfaxad, Iraque, Lud, Iraque, Aram, já é Síria, eu falei Iraque antes, né? Aram, Síria. Os filhos de Arã, aí fala, então, todos esses aqui, Peleg, todos aqui, essa região bíblica, tudo isso que faltou ser conhecido. Erec, Eridur, Ur dos caldeus, de onde... E tem muita coisa bem preservada ali, Rodrigo. Eu te pergunto porque eu lembro que quando você fez aquele post sobre a questão do Iraque, quando teve ali o Estado Islâmico destruindo parte do museu que tinha onde seria Nínive. Eu esqueci o nome do museu lá, você lembra? Oi? De cabeça? De Nínive? De Nínive. Não, ali você tem a região... Corchabá, que era a antiga Corchabá, e Nínive, mas tem um... eu esqueci o nome da cidade atual Mossul, ali, né? Mossul, exatamente. Que eles destruíram muita Eu ia coisa. começar a pesquisar aqui. Mossul. E aí eu fico com essa dúvida, porque, puxa, é uma coisa tão legal, mas ao mesmo tempo a gente não sabe se está preservado. Eu sei que a própria cidade de Babilônia, durante muitos anos, vários arqueólogos diziam que isso não passava de uma superstição, que isso não tinha existido, mas é porque estava embaixo de um monte de terra lá, até que alguém conseguisse encontrar aquilo ali. Robert Coldway, 1899 começou a escavar, 14 anos escavando. Imagina. E encontrou. E isso que é a minha dúvida em relação a esses territórios, Iraque, Síria, por exemplo. Não, dá para maravilhoso. Dá. O problema é que a gente não sabe o que a guerra danificou aquilo ali, né? Entendi. Por exemplo, eu conheci no Brasil Ahmed Siriá, que trabalhou na embaixada da Síria no Brasil. Quando eu estava para ir para a Síria, quando eu estava começando meu doutorado na USP, a gente fez uma amizade, ele abriu tudo, começou a guerra. Puxa vida. E ele era especialista justamente em arqueologia assíria, que a Assíria pega uma parte do Iraque e também da Síria atual. E ele tinha uma palestra que dava só das destruições que foram feitas, sabe? Na época do Estado Islâmico e antes dele mesmo, muita coisa foi perdida. Então, não sei. Mas eu torço para que esse plano do leite aconteça. Porque, assim, é muito interessante. Você vai para esses lugares o tempo todo, você vai com grupos. Então, né? Ou escavar, como é o caso de Israel. Para Israel, quantas vezes você já foi para lá, né? Acho que é mais difícil de responder do que quantos podcasts você já participou. Israel já deve, uns 40 e alguma coisa já foi. Pois é. Mas foi muito legal ver... Você conseguiu ver o brilho no seu olho? Pois é, foi. Quando você estava mergulhando ali... No que a gente tava gravando o Rotas, porque... E eu não sabia que eu ia... Tem uma coisa, era o meu aniversário. Ele tava mergulhando aonde? No mar Mediterrâneo, não vou dar mais detalhes para o pessoal assistir, mas ali embaixo das águas estavam as ruínas da cidade de Tiro, cumprindo exatamente a profecia de Ezequiel, do que haveria de acontecer com a cidade. Cara, o Rodrigo, quando ele tava lá, e aí ele ia fazer o mergulho, você precisa ver a cara dele. Ele não sabia? Foi surpresinha? Não sabia? Você não sabia que você ia mergulhar? Não. Olha só, surpresinha. Meio que É porque eles faziam assim, os bastidores, agora eu posso contar. Já assustei, porque bem diferente do Evidências, o Rotas não tinha roteiro. O único roteiro que teve, se eu posso chamar, foi assim, onde é que tem coisa bíblica aqui? E eu fiz a rota para eles, eu estou esperando o roteiro, cadê o roteiro? Não tinha roteiro, porque um dos critérios o Evidências, eu escrevo o roteiro todinho. Lá eu não tinha tempo de escrever. E aí, cadê o roteiro que não vem? E realmente o roteiro era... Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver, Rodrigo, se joga. Era o reality show do Rodrigo. Aí eu me entreguei. Legal. Então foi muita coisa assim que... E eu acho que uma das questões que eles queriam fazer lá é justamente para ter esse efeito surpresa. Porque havia outras opções, fazer em Israel de novo. Sim. Mas então assim, o brilho no teu olho de estar vendo uma coisa nova... Porque isso é o que você estuda, é o que você se debruça o tempo todo, né? Então é muito legal. E então aí... eu vou dar uma ideia pro próximo. Já vou deixar aqui pra produção. Afeganistão. Assim, não. O Rodrigo tá aqui no Brasil, tá lá na casa dele. Vocês vendam o Rodrigo. E aí, de repente, Rodrigo, destino surpresa, você não sabe onde é que é. E depois, quando ele vai... Estamos onde? Bagdá. Tal. Aí agora, essa ideia do sequestro é muito boa, que é o jeito do Rodrigo ter uma data pra poder gravar com a gente. A gente sequestra o Rodrigo. Combina tudo com a Laura, a esposa dele. Esse podcast já tá marcado o quê? Tem muito tempo. Uns 8 meses, mais ou menos. E mesmo assim, eu tô aqui, hoje,
Não vou falar o dia que a gente tá aqui, mas já tô fora de casa de alguns dias. Com a Laura, é claro. E só volto pra casa depois de amanhã. É. Eu vi um post dele esses tempos atrás, ficar tão longe de casa que nasceu até uns passarinhos. Passarinhos lá no dele carro. O Rodrigo, Virou novela aquilo ali. O Rodrigo era pra estar na estreia do podcast. Foi. Mas tá vindo aqui no episódio 4. É verdade. 4, né, produção? 4. E assim caminha a humanidade. Sim, cara. Mas, Rodrigo, muito obrigado por Eu que você agradeço veio o carinho mesmo. de vocês, gente. Obrigado mesmo, viu? Valeu, Eu brinco Rodrigo. que eu trabalho no Novo Tempo e ninguém me vê no Novo Tempo. Eu trabalho no NASP e ninguém me vê no NASP. Esse cara é um fantasma, é um funcionário fantasma. Aí, pessoal, tá aqui, ó, no estúdio de vidro, no meio, no coração da Novo Como Tempo. disse Jesus aos apóstolos, veja que o Espírito não tem carne nem osso. Sou eu mesmo, viu? Muito bom, mas eu espero que você volte mais vezes. Obrigado, Tá? viu? Vai ser um prazer. Muito bom. Obrigado, viu, Leite? Você é de casa, a gente vê você aqui, mas nem muito também, não muito também, viu? Eu tô trabalhando mais de casa agora, mas eu casa, venho gravar aqui. Vem gravar. A Gente, pandemia já acabou, viu? como é que é? A pandemia já acabou. Já não, pode não. voltar pro presencial já. Não, eu tô escrevendo bastante coisa. Agora, lembre-se, hein? Você pode ser bom de Bíblia, mas tem o jargão novo que o Rodrigo deu. Tô tentando lembrar aqui. Como é que era lá, ô Rodrigo? Crente que guarda a Bíblia na gaveta vai pro inferno bater palma pro capeta. Exatamente. Cuidado, assiste o Bom de Bíblia. De segunda a quinta, Às 9h30 da noite, ou no ntplay.com, tá tudo lá. tá tudo lá. Ô, Rodrigo, fala do museu antes da gente ir embora. Sim, dia 12 de novembro, inauguração do Museu do NASP, às 10 horas da manhã, Engenheiro Coelho. Inclusive, os meus ilustres entrevistadores aqui estão convidados, tá bom? Uma honra. Vai ser um prazer. Que dia temos mesmo? 12 de novembro, 10 horas da manhã. E vai ser uma festa bonita, nós temos quase 3.000 peças arqueológicas originais, fora as réplicas que nós estamos mandando fazer. Fora as réplicas. Haverá réplicas da estela de Meremptah, que menciona o povo de Israel, do Código de Hammurabi em tamanho natural. Uau. Então, quem não puder ir ao Já me Louvre, dá vem um aqui. spoiler de uma coisa. Eu passei esses dias lá, eu fui lá no NASP, e que é onde fica o museu, e eu vi que eles estavam fazendo tipo um jardim atrás. Que Ali é um aquilo ali? jardim da Bíblia, onde nós estamos plantando árvores do Oriente Médio. Ah, que O demais. cedro do Líbano, em tamanho natural já, o cedro do Líbano. Nós conseguimos a tamareira, o salgueiro, Que legal. a acácia, que fez a Arca da Aliança, a oliveira, a romã, vários. Mas vocês estão plantando já Já, a árvore... adulta. Não é Poucas, fiote, Não é Wagner. fiote, é Poucas adulta. são filhote ali. Poucas filhote. Agora o pessoal pensa, filhote não é nada. Já estão criticando a gente Vai nos ter, comentários vai ter já. daqui a pouquinho. Que demais, Vai ser. que E demais. além das árvores, tem uma árvore surpresa, que eu estou chamando de árvore da vida, que essa ainda não vou falar qual é, o pessoal só vai ver lá. E Coqueiro, né? vamos ver, é por causa do coco, né? Mas a coco era a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? É verdade, que tomou e comeu, Tomou e né? comeu. E, além disso, nós colocamos algumas réplicas de uma prensa de oliveiras, de azeitona, como era na época de Jesus, um túmulo, como era na época de Jesus. Isso Poço, na parte externa. Lá do- E quem quiser visitar esse museu no futuro, depois da inauguração, como é que vai ser, Rodrigo? Toda semana vai ter os horários, a gente vai criar uma página, um site. Se for com grupo, ele vai se registrar lá. Legal. Vai ter uma pequena entrada, uma taxa de uma entrada. taxa de entrada, que agora vai cobrar para manutenção do museu. Mas aí vai ser fácil, a gente vai colocar isso nas redes Final de sociais. semana, o pessoal vai Sim, poder sim, ir. tranquilo. Então, Legal. 12 de novembro, 10 horas da manhã, em Engenheiro Coelho, NASP. E se não sabe onde é Engenheiro Coelho, entre nas minhas redes sociais, Rodrigo Silva Arqueologia, no Instagram ou no YouTube, e você vai ver ali, a gente vai colocar o endereço. E no futuro se programar para fazer uma visita lá, né? Por eu favor. já tô me Por programando. E o Rodrigo falou das redes sociais, muito conteúdo com o Rodrigo tá lá também. Então o YouTube do Rodrigo sempre tem lives, tem vídeos, saiu um assunto que tem a ver aí, arqueologia, história, Bíblia, tá lá, Rodrigo Silva Arqueologia. Poxa, obrigado, viu, gente? Fico muito feliz. Ah, gente, aqui fica. Muito obrigado mesmo. Presente, eu tô indo embora e tem presente aqui, tem? rapaz. Puxa, Você vai em muito legal. podcast. Dá pro Rodrigo. Quando eu Não, falar é seu. presente, eu pensei que era para apresentar alguém. Olha, Você Olha. vai em muito podcast, mas nem BlackRock. sempre você ganha. Verdade, viu? Da Super Bom aqui. Super bom, patrocina a gente. E no Bom de Bíblia tem prêmio da Super Bom. Tem também, né? Como evidências não tem nada, tem um aperto de mão. Botas tem um aperto de mão. E aqui é uma agenda. Já faz as suas anotações aí. Uma coisinha Ah, isso aqui é do NT Play para colocar atrás do meu celular, é isso? Wagner? Isso, pra você ser blogueiro. Ah, oi Biriras, tudo bom? Isso, não sei se tá focando. Exatamente. Eu também tenho um aqui, ó. Muito obrigado. Maravilha. Gente, tenho certeza que você adorou, não preciso nem perguntar. A gente se encontra na semana que vem aqui
com mais um co-apresentador, um convidado muito especial, e é fundamental ter a sua companhia. Então, obrigado e até o nosso próximo Hope Hour. Valeu. Tchau, tchau.